Cuidado, o mistério da iniquidade já está em ação. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Peço perdão, porque o texto é um pouco longo e é impossível reduzir mais, mas é importante que ouçamos. Temos chamado a atenção do povo de Deus para a necessidade de vigilância e discernimento nesses dias. Paulo aqui corrige um engano trazido por uma epístola supostamente escrita por ele, falando da segunda vinda do Cristo como se já tivesse acontecido. O verdadeiro ensino acerca desse evento já havia sido dado por ele, sem nada a acrescentar sobre o assunto. Como em todas as épocas, naqueles dias também apareceram os pregoeiros da mentira. Percebemos essa tendência não apenas em termos espirituais e teológicos, mas em todas as áreas que afetam o conhecimento do homem. Paulo, além de corrigir o falso ensino, confronta aqueles irmãos ratificando o seu verdadeiro ensino. Verdade versus mentira é um duelo ancestral. No que tange aos filhos de Deus, nada é secular. Tudo tem um caráter sagrado, pois a nossa vida é regida por aquele que nos comprou por preço de sangue. Por isso, devemos ter cuidado com as nossas escolhas, pois podemos nos tornar irremediavelmente escravos delas. Contudo, tem faltado discernimento e nos deixamos levar facilmente pelo engano, somos seduzidos pela mentira com muita facilidade. Ou seja, qualquer um que se achegue a nós com palavras de lisonja ou mesmo enrole a língua num falar desconexo, este é considerado espiritual para nós. Cadê o discernimento? Quão tolos temos sido! Esquecemos que crer é também pensar. Prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém, como diz o velho ditado. A nossa passionalidade tem nos levado a abismos cada vez mais profundos em todas as áreas. É tempo de acordar e é tempo de crescer. O mistério da iniquidade é antigo e já age no mundo desde a queda de Adão. E o alvo de sua ação são os filhos da luz, porque os filhos das trevas já seguem seus ditames. Só os que não são do Senhor, embora militem visivelmente em suas fileiras, darão crédito ao engano e à operação da mentira. Aqueles que são do Senhor, embora possam, por breve tempo, permanecer sinceramente equivocados, terão seus olhos abertos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra os olhos. O mistério da iniquidade já opera na terra desde muito, como já foi dito. O texto aponta aqui 2 avisos de alerta sobre ele e 2 sinais visíveis dessa operação maligna, antes da segunda vinda do Cristo. Primeiro aviso: Jesus vem em dia e hora que não sabemos. Não nos deixemos enganar, nem todo sobrenatural procede de Deus. Vejamos o que diz o próprio Jesus em Mateus 24, capítulo escatológico do Evangelho segundo Mateus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane.
Paulo, falando a Timóteo, adverte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Segundo aviso, lembremos do que já aprendemos nas Escrituras Sagradas. Paulo, falando aos Coríntios, diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí vem o primeiro sinal. Sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda do Cristo. A revelação da apostasia, a negação da fé verdadeira. Em Romanos, Paulo alerta: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Segundo sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda do Cristo. Surgimento do homem da iniquidade, o anticristo. Vejamos o que diz o profeta Daniel a esse respeito, lá atrás, no Velho Testamento. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. O apóstolo João adverte em sua primeira epístola: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nunca nenhum deles era dos nossos. O que aprendemos aqui, rapidamente, especialmente para ser aplicado em nossos dias? Jesus vem, está vindo, isto é fato, determinado desde tempos eternos. Ninguém sabe quando será esse dia reservado apenas para o conhecimento do próprio Deus, e ele não o revelou a seres humanos. O mistério da iniquidade já opera muito, contudo, ainda não manifestou a sua total ação, porque o Espírito do Senhor ainda o detém. Quando a igreja for levada da terra, essa ação maligna alcançará a sua plenitude. O perverso, o anticristo, o homem da iniquidade, será revelado, mostrando sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás. Por isso, fomos avisados a ter discernimento. Nem todo sobrenatural procede de Deus. Portanto, cuidado. Todos os que rejeitaram ao Senhor cairão no engano do maligno. Não tiremos os olhos do Senhor e de seus ensinos por meio da santa palavra de Deus. Põe à prova o que você ouve. Confira coisas espirituais com espirituais. Deixemos de ser meninos na fé. Antes da segunda vinda do Cristo, a apostasia, a negação de tudo que se refere a Deus e a sua obra será absolutamente aberto. E em seguida, a manifestação do próprio anticristo. Que o Senhor nos conceda graça e discernimento para entender todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.